Bem-vindos ao Café Filosófico, um programa que reflete sobre assuntos da vida cotidiana e do mundo das ideias sob a perspectiva de várias áreas do conhecimento e da filosofia. Hoje a gente vai conversar com Eduardo Pelerreiro e a gente vai falar sobre arte e democracia. Eduardo Pelerreiro é professor da UFRN de Estética, né? Então, como é que a gente pode entender essa relação entre arte e democracia? Né? Como é que você quer começar falando sobre isso? Bem, a primeira coisa que eu penso quando se fala de arte e democracia não é uma coisa banal. E tem muito a ver com a obra recente de Jacques Rancière, que é algo sobre o qual estamos estudando aqui na universidade. Por exemplo, penso em Walker Evans. Walker Evans é este fotógrafo que na década de 30, em plena crise, não é, nos Estados Unidos, é enviado pelo governo para fazer uma espécie de censo. Ele tem que encontrar dados sobre o que acontece no campo, porque o governo não sabe o que está acontecendo no meio da crise. E como ele é um fotógrafo amateur, leva consigo uma câmera e faz algumas instantâneas com as pessoas que conversam com ele, não é? Pedreiros, camponeses, donas de casa, pessoas que procuram um lugar novo onde viver e que estão caminhando pela estrada. E ele, em geral, os fotografa com os trajes próprios do seu ofício e tal, mas o faz de tal forma que as hierarquias e as funções que estão implicadas nesses trajes parecem cair por terra. E eles aparecem nas suas imagens não como imagens de gênero, mas com a dignidade que antes só era concedida, por exemplo, aos reis ou aos heróis, ou na época em que se fizeram as fotografias às estrelas do cinema. Essas fotografias são a melhor fotografia que você pode imaginar em qualquer lugar, em qualquer tempo. É a glória, sim. E a glória de qualquer um. Esse é um sentido que para mim tem a relação entre arte e fotografia. Eu penso, por exemplo, em outra fotografia que Agnes Varda fez nos anos 50, uma fotografia que se chama Ulisses. É uma fotografia onde há um homem, uma criança e uma cabra morta na praia, perante o mar. E essa fotografia é uma fotografia cheia de sentidos, muito complexa. Agnes Varda, alguns anos depois, dedica todo um filme a eles. É pouco comum que uma criança, um homem qualquer, uma cabra morta seja no sujeito de uma obra. E, por exemplo, de um filme documentário. De fato, as câmaras sempre estão prestando atenção a outras coisas. Agnes Varda mostra que no dia que se fizeram as fotos, os jornais, as televisões filmavam a De Gaulle caminhando pelas ruas de Paris, a Montand, que estava na moda naquela época, que impunha a moda. As câmaras estão no outro lado. E Agnes Varda, que é uma artista muito especial, olha para Ulisses, a essa criança que, como o herói, sim, é todos e é ninguém. De novo, não é essa coisa. Por exemplo, 100 anos antes de Varda, Millet pintava os camponeses, não é? Os trabalhadores rurais, sim, com enquadros de uma beleza incrível. 60 anos antes, Van Gogh, que considerava Millet o seu mestre, tentava os comedores de batata, não é? Pinta isso também e também tenta mostrar que um nada, um ninguém é capaz de sentir intensamente. No fundo, não importa muito se os artistas são politicamente conservadores ou revolucionários. Por exemplo, Flaubert é um conservador, ele espera sempre o regresso do antigo regime na França, mas depois escreve um romance sobre uma mulher qualquer que mora no interior e faz um livro absoluto em torno dessa figura. Também não importa muito que Victor Hugo tivesse gosto pelas ideias revolucionárias da sua época. O que importa é que ele colocou nessa obra monumental que é Os Miseráveis, lado a lado, sim, a Batalha de Waterloo, não é? A Napoleão e as crianças que moram na rua em Paris. E que muito simbolicamente costumam dormir dentro dos bronzes militares, não é? Das estátuas militares da cidade. E isso é para mim a primeira e a mais importante relação que há entre a arte e a democracia. Há uma democracia propriamente estética. Sim, e isso é uma coisa que vale a pena pensar. Fale mais sobre o encaminhamento disso, né? Então, outra relação muito interessante para pensar entre arte e democracia é a relação que propõe um artista contemporâneo, né? Em parte cineasta, em parte videoartista, que se chama Harun Farocki. E Harun Farocki tem esta ideia de que uma das tarefas da nossa época é restituir as imagens ao público, ou se você prefere, à esfera pública. As imagens não são expropriadas continuamente. E não apenas porque as imagens costumam ter direitos,
não é? E que nós temos que pagar por eles, por exemplo, para publicar num livro ou para colocar um programa como este. Não, há muitas imagens que nem sequer nos estão endereçadas. Imagens de câmaras de vigilância, de satélites militares. Farocchi pensa que é uma tarefa fundamental de nossa época restituir essas imagens ao público. De uma forma similar, por exemplo, Giorgio Agamben pensa sobre o conceito de profanação, que não apenas as imagens, mas por vezes as coisas, as palavras, não são expropriadas, são retiradas da esfera do uso dos seres humanos. Ou seja, são retiradas dessa esfera onde estão as coisas, as palavras, as imagens com as quais nós damos significado à nossa experiência e damos forma ao mundo. E Agamben pensa que, bom, não apenas os artistas, também os pensadores, não é? E certamente os militantes, têm como tarefa profanar essa esfera onde vão sendo colocadas as coisas que não são expropriadas. Se trata de restituí-las, colocá-las de novo em jogo. De volta nas feiras e nos... Colocá-las ao nosso serviço, não é? As imagens, por exemplo, nos museus costumam estar detrás de um vidro à prova de balas, vigiadas, como uma capela. A questão para Agamben é retirá-las daí, arrancá-las desse lugar sagrado e colocá-las ao serviço da ressignificação da experiência, como se fossem palavras, por exemplo. Não se trata, certamente, de roubar as imagens, mesmo que também podia ser uma aventura interessante, mas pelo menos usar as cópias que dispomos dessas imagens para pensar ou para sentir o mundo que nos rodeia. Né? Então, democratizar o acesso a esse material, não é isso? Sim, todos os meios estão dados para que nós possamos utilizar as obras de arte como parte da nossa linguagem. Sim, quase todos nós dispomos de câmaras, não apenas de fotografar, mas de filmar, mesmo nos nossos celulares. Isto é, nós somos capazes não apenas de ver filmes, mas de fazer filmes. Sim. Não apenas de ver fotografias, mas de fotografar. E certamente faz muito tempo que temos os meios para escrever. Hoje também temos os meios para publicar o que escrevemos. Isso significa que a arte não é apenas hoje uma esfera do canônico. E também não é uma esfera muito reduzida, limitada a um punhado de pessoas iluminadas ou privilegiadas que disporiam dos meios para fazer arte. A arte está aí à nossa disposição, está à mão. Depende de nós ter a coragem para empreender isso. Tu, como tantas outras pessoas, já viste montes de filmes. Um dia podias ter a ideia de por que não fazer um filme, não é? Assim como antes as pessoas liam poesia e um dia pensavam, vou escrever meus próprios poemas. As condições estão dadas. Contudo, e por diversas razões, parece interpor-se sempre algum tipo de barreira entre nós e esses meios de produção, de imagens, de palavras, de histórias. Aí, como é que isso melhora, por exemplo, a participação das pessoas na democracia, ou a percepção das pessoas da democracia? Num sentido geral, eu penso que a arte torna visíveis sujeitos que não são visíveis nas nossas democracias liberais. Dá voz àqueles que não têm voz, ou melhor, eleva a voz desses que não são ouvidos a uma instância onde começam a ser ouvidos. A arte também permite que o dissenso, não é, ganhe corpo. Isto é, que vozes que não são centrais comecem a confrontar-se com essas vozes hegemônicas. A arte, por fim, pode mostrar que detrás daquilo que nós damos por sabido, ou por pensado, por entendido, detrás das reduções programáticas ou por vezes descuidadas que fazemos do mundo e dos outros, há uma potência imponderável, uma riqueza, não é? Como, por exemplo, no cinema mais popular, não é? No começo do cinema, você pensa as obras de Charles Chaplin, por exemplo, Os Tempos Modernos, mostra, com áreas de comédia, certo, não é? Todo esse mundo complexo que é o mundo da produção fabril, não é? Mostra que detrás da mercadoria, não é? Há vidas de pessoas em jogo, vidas que se esgotam na máquina, não é? Mesmo através de brincadeiras nos faz pensar sobre o que é a produção nos tempos que nos toca viver. Interessante isso, né? Porque é como se fosse uma ferramenta de
igualação, né? Na arte as pessoas todas Isso. têm uma possibilidade equivalente Exatamente, exatamente isso. E não acho, talvez não tenha sido sempre assim. Durante séculos existiu uma apesar hierarquia. do cânone, né? Porque claro. tem aquela coisa do arte do museu e tal. E não apenas no museu, porque hoje os museus são democráticos ao nível, digamos, das imagens. Mesmo quando não, o acesso aos museus não esteja facilitado para todos, num país como o nosso, as obras que há nos museus, por exemplo, nos museus de arte moderna, nos mostram um mundo democrático, onde os sujeitos são iguais, são tratados com o mesmo respeito um herói nacional que um trabalhador rural. Não é? As obras de Portinari sim, têm a monumentalidade das obras dos heróis. E você estava falando tudo isso, eu estava pensando aquele menino morto e as pessoas chorando de Portinari, como isso evidencia uma situação que talvez seja mantida como obscena pelo Estado. Então, para além dessa questão da igualação dos sujeitos, não é? É tratado com a mesma dignidade e exposto com a mesma dignidade um herói da independência, não é? E uma pessoa do Nordeste que caminha a procurar outra vida, assim, além da seca. Essa é uma forma. A outra forma é certamente mostrar o que não é visto, que está aí certamente à nossa frente, mas nós não vemos, ou vemos e não consideramos. Portinari, por exemplo, colocou na seca no mapa não apenas da arte, mas dos projetos sociológicos, históricos, na engenharia. Sim, o desvelamento de uma situação, sim, como é a situação da seca, pela obra de Portinari, pode abrir um horizonte de pesquisas. E esse horizonte de pesquisas se estende nas mais diversas dimensões. Mesmo os canais que surgem, não é, no Rio São Francisco, não é, nos últimos anos, para tentar irrigar o Nordeste, são impensáveis sem a obra de Portinari, ou sem a obra de, como é, Vidas Secas, não é, por exemplo. Então, isso me parece uma coisa muito importante. Mas, claro, a arte tem muitas relações com a democracia. Aqui, a arte serve na democracia, né? E como é que ela trabalha dentro da democracia? É certo que há uma relação quase como simbiótica entre a arte e a democracia. Por um lado, sem liberdade, sem democracia, não há arte. Por exemplo, Sartre costumava dizer, não se escreve para escravos. Não é? Quando a liberdade não está dada para todos, o artista sente o imediato apelo de lutar por essa liberdade. Não é? Quando a liberdade é colocada em causa, a própria arte é colocada em causa. E nesse sentido, os artistas são obrigados e são conduzidos a lutar por esta liberdade, mesmo quando não se afete diretamente. Por outro lado, a democracia sem arte corre um sério risco, não é? O risco da estagnação, da asfixia. Sim. Porque a arte, no fundo, funciona como um suplemento da democracia. Transgrede os seus limites, não é? Nos abre a figuras da democracia que excedem os modos históricos ou sociológicos, não é? De determinar-se num momento dado, numa época dada, assim, num lugar dado. A democracia estica, a arte estica a corda. Não é? De aí que por vezes seja objeto de censura, porque parece transgredir os limites que uma sociedade, uma cultura é capaz, se impõe a si própria. Mas sem esse risco corrido pela democracia, quando permite que a arte vá até onde lhe parecer, é a própria democracia que se coloca em jogo. Não é? Agora, por exemplo, você tem também... A arte, será que não existe nenhum momento onde a poesia ou o cinema apoiou uma ditadura, por exemplo? Ou falou em nome dela? Sim. E qual é a relevância disso? Isso é relevante, né? Tem peso para a arte? Não, isso é um fato, e não é um fato lamentável, não é? Que muitos artistas tenham colocado a sua arte ao serviço da repressão, ou por vezes, inclusive, da aniquilação de partes inteiras da sociedade. Isto sempre aconteceu, mas então aí a arte não tem uma ligação com a democracia, mas com o seu contrário. Quando isto acontece, nunca é um fenômeno, digamos, que involucra todos os artistas. Os artistas muitas vezes resistiram a esses projetos, ao custo, por exemplo, de que a sua obra seja
preterida, ¿no? O que Destruída, né? o destruída, ou censurada. Me parece, contudo, que o que nós vemos, ou melhor, nestes artistas que nos movem a pensar, sim, e que nos convidam a fazer uma experiência intensa do que é a liberdade. Então, aí a democracia é uma parte essencial das suas obras, seja porque igualam os sujeitos, seja porque vão até os lugares onde a democracia como regime político ou como forma social não chega. Aí me parece que existe uma relação entre arte e democracia que vai para além, digamos, destas figuras da arte, não é? Que comerciam ou que negociam. Agora, por exemplo, ainda refletindo sobre essa questão um poema que é escrito, por exemplo, exaltando o nazismo. Ao mesmo tempo que ele está ali exaltando o nazismo, eu, enquanto leitor, na verdade, é que faço que dou peso a isso, né? Porque eu posso fazer uma leitura daquilo a contrapelo, né? Uma leitura que fortaleça os meus valores de democracia. Então, a arte tem talvez esse elemento também, não é? Essa abertura, essa ambiguidade fundamental, que é própria da linguagem poética, que é própria da linguagem em geral, mas que na linguagem poética é muito mais forte. O fato de que alguém que escreve sempre diga mais e menos do que quer dizer quando escreve. Porque a linguagem se abre na poesia, por exemplo. Permite certamente fazer, como tu dizes, leituras a contrapelo, não é? Ou leituras críticas. Fazer jogar a distância que separa a nós do poema, ou a nós da imagem. E pensar, incluso com aqueles objetos artísticos que parecem convidar-nos à resignação ou à submissão e assim pela frente. Não, isso é interessante. Talvez isso seja um dos efeitos do modo em que nós, na nossa época, fazemos, vemos e pensamos arte. Essa forma implica essa abertura fundamental das obras, essa distância fundamental entre nós e as obras. Não há uma adesão total aos objetos artísticos. Não se impõe, porque as obras, no fundo, não pressupõem nada em comum entre nós e elas. Na época em que nós fazemos, nesta época em que fazemos, vemos e pensamos a arte, não há nada em comum entre nós e as obras. Merleau-Ponty falava muito disto, não é? O artista que coloca através de todos os meios que tem à sua disposição, sim, para produzir a obra e coloca uma mensagem. Não pode assegurar que essa mensagem chegue de uma forma direta, sim, ao seu público. Não há nada em comum, ou melhor, não pressupõe nada em comum. Pode ser que tenha, inclusive, o efeito oposto, né? A mensagem que ele pensou em passar. Pode ser. Por vezes nós podemos torcer as obras, como torcemos as palavras. A questão é quando realmente queremos ser fiéis às obras com as quais temos uma experiência intensa. Como torcerlas sem quebrá-las, não é? Como fazer coisas com elas sem traí-las. Isto é uma espécie de fidelidade superior. Ou seja, utilizar as obras para dar um sentido ao mundo ou para resignificar a nossa experiência com elas, mas certamente com elas e não com outra coisa. Porque se as obras com as que nos relacionamos requerem de uma interpretação muito violenta para que digam-nos aquilo que pensamos que queremos dizer. Se precisa de exegese, uma hermenêutica muito grande. Talvez seria melhor para nós pegar outra obra, não é? Há tantas imagens, tantas palavras, tanta música no mundo, não é? Se trata sempre de procurar os intercessores adequados para que nós possamos expressar-nos. E vamos dar uma revisada nos autores. A gente começou falando sobre Rancière, né? Falamos sobre Rancière, que talvez tenha uma das ideias mais fortes sobre a relação entre arte e democracia nessa época. Depois a gente falou sobre Farrokh. Harun Farokh, que é um artista, não é? Um artista que tem uma obra muito interessante, inclusive uma obra crítica sobre as imagens. Depois falamos um pouco sobre Sartre, sobre esta impossibilidade para Sartre de pensar a arte sem liberdade, se vocês quiserem, sem democracia. E falamos um pouco também de Merleau-Ponty, que dizia que a obra moderna se faz sem pressupor nada em comum. Eu diria que eu gostaria de falar, pelo menos, uma quinta relação possível entre a arte e a democracia. Essa dimensão me parece poderia se inspirar, por exemplo, em Bataille. A arte, por vezes, é importante para a democracia
quando dá as costas a tudo aquilo que nos associamos à política, às tarefas e aos projetos da política. Então, a arte é uma festa, ou nos convida a uma festa. E não se trata, então, de ver o que podemos aproveitar dessa festa, certamente para dar corpo aos projetos, não? Para, por exemplo, resistir ao presente, sim, ou articular o futuro, ou cuidar do passado. Se trata de viver a festa. Como sempre, nas festas, quando entramos na festa, esto é algo que não necessito explicar, porque todo mundo já tem vivido intensamente alguma festa na sua vida. Quando entramos numa festa, todo o que dá ordem das tarefas e dos projetos entra em suspenso, não é? É como se não existisse. E isto, que em princípio parece deixar a política de lado, tem um valor fundamental para as nossas democracias. Inclusive, ou sobretudo, quando as nossas democracias não parecem querer contribuir muito para essas festas. Quando, de fato, tentam barrar essas festas. Por exemplo, retirando os apoios econômicos, sim, ou censurando certas formas dessas festas. Mas essas festas são fundamentais. São como, eu penso, são como fogueiras no meio da noite. Sim. Acho que a noite na qual nos parecemos estar nos adentrando seria desoladora sem essas festas. E que, inclusive, quando as nossas democracias liberais não são muito generosas com a arte, quando a arte é uma festa, exigem essas nossas democracias mais e mais dessas festas. E o que mais você acha que é interessante a gente considerar nessa relação entre arte e democracia? Então, a democracia tem muitos sentidos, não é? Muitos desses sentidos foram forjados, não é? Foram articulados pelos seus inimigos, não é? Mas certamente a qualquer coisa que nós não podemos tirar da democracia sem esvaziar o conceito. E o que não podemos tirar, me parece, é a sua estrutura dissensual. A democracia está habitada por conflitos, por contradições, e não há forma de resolver isso sem eliminar ao mesmo tempo a democracia. Temos que aprender a viver com o dissenso. Temos que aprender a viver com o conflito, ou melhor, a fazer desses dissensos e desses conflitos ocasiões para enriquecer as nossas democracias. A linguagem das artes, as linguagens artísticas, são, quizá, os melhores instrumentos que nós temos para dar expressão a esses conflitos, a esses dissensos. Por vezes, sinto que essas linguagens tradicionais que nós herdamos da tradição, a linguagem da religião, a linguagem da ciência, inclusive por vezes penso a linguagem da filosofia, são linguagens que têm muitas dificuldades de relacionar-se com o dissenso. Ou, se tu preferes, com o fato de que não há uma tradição, mas muitas tradições convivendo e de forma, por vezes, muito tensa nas nossas democracias. A arte parece ser capaz de articular essas diferenças, não para resolverlas, mas para permitir que se conectem entre si. Através dos seus dissensos, inclusive. Que o dissenso ganhe corpo. Por exemplo, que o dissenso se torne uma imagem, ou melhor, uma pluralidade de imagens. Ou que... Tu pensa, por exemplo, como funciona num romance tudo isto, não é? Num romance qualquer, um romance, por exemplo, de Victor Hugo. Não há uma voz, uma pluralidade de vozes. Quem que fala aí? Entende? Quem é que fala? Bom, é certo, muitas dessas vozes sim, estão identificadas, pertencem a este ou aquele personagem, a esta ou aquela tradição, mas também há, por vezes, uma pluralidade de vozes que não é tão fácil identificar. E nós entramos num romance sem dificuldades. E vivimos esse mundo de forma intensa, esse mundo que está totalmente perpassado por dissensos, por tensões, por contradições. Nós pensamos com isso. Sim. Então, me parece que, por exemplo, um romance pode ensinar-nos muito sobre o que significa viver numa sociedade que é como nos romances, não é? Sim. Então, acabou o nosso tempo. Muito obrigado, foi muito interessante. Não, muito obrigado a ti, Sol. A gente teve uma noção bem interessante, né, da relação entre arte e democracia. Esse é o Café Filosófico, a gente conversou com o Eduardo Pelerreiro sobre
Arte e Democracia. Quem tiver mais interesse em acompanhar o Café Filosófico, a gente tem uma rede social no Facebook, que é Café Filosófico UFRN. A gente também está no YouTube, Café Filosófico TVU, lá você pode encontrar os programas todos, os anteriores, quem quiser assistir. Né, o Café Filosófico ele é um projeto de extensão ligado ao Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição, com apoio da TV Universitária e da Rádio Universitária. E é isso, semana que vem tem mais, até lá.